A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? E hoje nós vamos meditar no capítulo 5 do livro de Esther. E se você não leu esse capítulo, porque olha só, a leitura não pode ser substituída pela minha explicação, mas talvez você queira escutar o áudio, na descrição do vídeo tem um link em que eu gravei a leitura da palavra de Deus e você pode ouvir a leitura e depois então meditar na palavra junto comigo ou fazer o inverso. Mas caso você não tenha lido ou já tenha lido em algum momento, então eu vou apenas fazer uma recordação do que nós conversamos ontem. Mordecai, ou Mardoqueu, disse para Esther, através do seu funcionário, do seu servo, ela precisa tomar uma atitude. Talvez seja para isso que Deus permitiu que ela estivesse onde ela está nesse exato momento. E qual era a atitude? Buscar o favor do rei para que ele tivesse misericórdia e o povo não fosse dizimado. O que nós vamos ver no capítulo 5 é a tomada de atitude de Esther. Porque no final do capítulo 4, ela pede que o seu primo, assim como todo o seu povo, jejue por ela 3 dias. E ela iria jejuar também. Então, primeiro, Esther buscou o favor de Deus, buscou o sobrenatural, buscou a ajuda do Senhor, que tem poder para todas as coisas. Mas, como nós falamos no final do capítulo anterior, não apenas o favor de Deus era necessário, ela precisava tomar uma atitude. Deus havia colocado ela naquele lugar com aquele objetivo. E então o que nós vemos no versículo 1 do capítulo 5 é que depois de 3 dias, Esther vestiu seus trajes reais de rainha. E eu imagino ela se preparando para esse encontro. Lembre-se, de repente você está chegando aqui no canal hoje, então você não tem como se lembrar, eu vou te contar. Mas para quem está me acompanhando é para se lembrar. Lembre-se que ela não tinha liberdade para aparecer diante do seu marido, o rei. Já fazia 30 dias que ele não a chamava. Então ela estava transgredindo porque ela ia se chegar na presença dele e legalmente ele poderia mandar matá-la por conta dessa ousadia, a menos que ele estendesse para ela o cetro, ou seja, demonstrando favor. E o que ela faz é isso, ela se prepara da melhor maneira, ela tem uma iniciativa, ela tem uma atitude, ela vai se preparar. E quando ela chega, a palavra de Deus vai dizer no versículo 2, que quando ele viu a rainha, ele teve misericórdia dela, estendeu o cetro, então ela se aproximou e tocou a ponta do cetro. E aí o que nós vemos é que ela imediatamente recebe, além do favor, além da misericórdia, ela recebe o direito de pedir algo. Ele não apenas disse, ok, você pode continuar viva, você pode continuar na minha presença. Ele diz, o que você quer? E engraçado, caso você goste de fazer anotações, essa frase, o que você quer, até metade do teu reino, até metade do meu reino eu te darei, ela também é dita por Herodes. Faz uma anotação aí, Marcos capítulo 6, verso 23, tem uma situação lá no Novo Testamento em que Herodes, ele vê a filha de Herodias dançar e ela dança de maneira belíssima diante dele e aí então ele, como rei, detentor de toda a autoridade daquele momento, ele diz, me pede até metade do reino que eu te dou. E aí a mãe da menina lhe sugere que seja pedida a cabeça de João Batista. Mas eu não vou te contar essa história agora, essa história vai ficar para o dia que nós meditarmos nos evangelhos, mas caso você queira conferir, Mateus 6, 23, vai lá conferir. E então, voltando para a história de Esther, ele diz para ela, me diz o que você quer, eu te concedo. E ela, sabiamente, estrategicamente, mas também ungidamente, se eu posso falar dessa maneira, tendo uma direção de Deus, ela toma uma decisão. Ela já havia preparado, versículo 4, ela diz assim, se for do seu agrado, venha um banquete que lhe prepararei. Que lhe preparei. Preste atenção no tempo deste verbo. Ela já havia preparado. Então, observe que quando ela vai diante do rei, ela tem uma estratégia. Ela não vai no espontâneo. O que acontece é que o autor, ele vai revelando para nós
à medida que a situação vai acontecendo. O autor do texto não conta pra gente, poxa, Esther teve uma ideia, vou vestir os meus trajes reais, vou dar ordens às minhas servas para que preparem o banquete. O autor não dá esse spoiler pra gente. A gente fica sabendo da situação na mesma medida que os outros personagens. Então aqui ela diz: puxa vida, então se o senhor quer me conceder algo, rei, então vem para um banquete que eu te preparei. E ele imediatamente convida Amã, ou Ramã, né? E então eles vão, porque aliás, a ideia de Ramã, no versículo 4, não é a ideia do rei, é a ideia dela. Então, ela traz, entre aspas, né, o inimigo, ela traz aquele que está sendo o algoz de toda a situação para este banquete. Eles banqueteiam, eles têm o seu momento ali de comunhão. Aí, então, eles já estão bebendo vinho, verso 6, todos ali tendo o seu momento após o almoço, e o almoço não, a refeição, e ele torna a perguntar: qual que é o teu pedido? E ela também estrategicamente diz: se o rei tem consideração por mim, e se te agradar, eu vou te fazer um pedido. Venha amanhã ao banquete que eu vou preparar para vocês. E então ela faz um certo suspense, um certo mistério. E o rei, obviamente, vai aceitar. E Ramã também se sentiu muito honrado. Tanto é que o autor, ele para de contar essa história no versículo 8, né? Dizendo, olha, houve banquete. Ele perguntou para ela o que você quer, né? Pela segunda vez. Ela diz, não, olha, se realmente eu agradei o seu coração, volte amanhã. Ela vai cozinhando ali no banho-maria, né? Algumas pessoas poderiam pensar, poxa, Esther fraquejou. Ela chamou o rei para fazer um pedido e ela não teve coragem. Só que nós vamos perceber pelo capítulo 6, que é o próximo capítulo, que aquilo foi providência de Deus. Foi a mão do Senhor conduzindo. Sabe por quê? Porque vai acontecer algo no capítulo 6 que verdadeiramente vai selar o destino dessa história. Mas a gente ainda não chegou lá, então voltemos para o capítulo 5. E aí o autor, do versículo 9 até o final, ele para de falar do rei, para de falar de Esther e começa a falar de Ramã. O que aconteceu depois desse banquete? Bom, ele saiu felicíssimo do banquete, se sentindo extremamente honrado. Mas quando ele passa por Mordecai, ou Mardoqueu, ele fica irado. E quando você olha para o versículo 9, ele estava alegre e contente e de repente ele fica furioso. Só que ele se controla, como diz o versículo 10, e vai para casa. E quando ele se encontra com a sua esposa e com os seus amigos, as pessoas com quem ele vai, enfim, ter a sua comunhão no restante do dia, ele expressa o seu nervosismo e ele no seu coração ele pensa, eu já não aguento mais sobreviver à presença desse homem. E então, finalmente, no versículo 14... vem uma ideia que traria a sua própria ruína, né? O versículo 14 mostra a sua esposa, Zeres, e também os seus amigos lhes dando uma ideia, lhes sugerindo algo. Olha, manda fazer uma forca gigante para que possa ser vista à distância, para que sirva de exemplo, e logo pela manhã, vai até o rei, né? Você não é amigo dele, você não é de confiança? Vai até o rei e peça que Mardoqueu seja enforcado. E ele acha aquela ideia fantástica e então manda fazer a forca. E o capítulo acaba aqui. Claro, nós já sabemos a continuação, ou se você nunca leu, você poderia catar sua Bíblia e ler agora o restante dessa história. Mas o autor, ele termina, lógico, o autor não escreveu em capítulos, né, gente? Vocês sabem, né? Se vocês não têm me acompanhado nesse podcast, você volta aí para trás aí uns episódios que vocês vão saber, vocês vão aprender que o autor dos livros não escreveu em capítulos e versículos. Essa divisão de capítulos e versículos, ela foi inserida posteriormente, tá bom? Não foi assim que foi escrito. Mas essa divisão bíblica, vamos falar dessa maneira, para a história no ápice, assim. Nós estamos naquela expectativa de que, poxa, no dia seguinte, Mardoqueu vai ser enforcado. O que será que vai acontecer com a rainha Esther? Mas não é isso que acontece. Então, eu paro também aqui a explicação porque nós chegamos ao final do capítulo. Mas agora é a hora de nós aplicarmos para as nossas vidas. E claro, todo capítulo da palavra de Deus nos traz um ensinamento. Obviamente, o que aconteceu com aquelas pessoas, a gente não pode simplesmente, irresponsavelmente, aplicar para as nossas vidas. A gente toma princípios, porque o que aconteceu naquela época pertence a uma outra cultura, um outro povo, né? Mas algumas coisas, honestamente, eu tenho certeza que nós podemos aplicar sem cometer nenhuma infração. A primeira delas é que eu disse para vocês no último episódio.
Busque o sobrenatural, busque a presença de Deus, busque uma direção. Esther e todo o povo dela estavam diante de uma situação dificílima, parecia um beco sem saída, e o que ela faz? Ela fala, tá, eu vou tomar uma atitude, mas todo mundo vai buscar Deus aqui, todo mundo vai jejuar, vamos buscar uma direção do Senhor. Agora, se isso foi o que foi feito no final do capítulo 4, a lição para nós hoje é, busque a presença de Deus, né, começando aqui no capítulo 5, que é o nosso foco hoje, mas tome a iniciativa. Planeje de maneira intencional aquilo que você sabe que é de Deus. Rita, eu quero levar os meus filhos ao Senhor Jesus. Você quer? Então você precisa planejar as suas atitudes como pai e como mãe. Rita, eu quero testemunhar do amor de Deus através do meu trabalho. Então você precisa se planejar para oferecer um trabalho que realmente seja excelente. Rita, eu gostaria que as pessoas, ainda que elas não me conhecessem, elas fossem capazes de olhar para mim e falar, poxa, olha que legal aquela pessoa. Então, homem, seja a pessoa de barba feita, de cabelo feito. Mulher, seja aquela que se cuida. A gente falou um pouquinho sobre isso no capítulo 2, né, gente? Então, assim, aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, puxa, eu quero ser organizado. Então, você se dedique. O que eu quero dizer, em outras palavras, é seja intencional como Esther foi. Esther preparou um banquete, Esther se vestiu com os trajes reais. Se o rei tivesse matado ela, logo lá nos primeiros versículos, aquele banquete que ela preparou para ele ia ser para nada. Mas pela fé, ela tomou algumas atitudes. Ela acreditou que ela estaria viva para comer aquele banquete que ela preparou. Você está me entendendo? Então, tome a iniciativa, seja cirúrgica ou cirúrgico, seja assim, detalhes importam. Faça aquilo que você sabe que é de Deus de maneira intencional. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu aplicaria para as nossas vidas é não se deixe dominar pelas emoções. Ramã não temia a Deus. Ramã, ele estava cheio de si, eu estou falando do versículo 9 em diante. Ele estava cheio de si, da sua pompa, das suas circunstâncias, das suas bênçãos, né, dos seus 10 filhos. Nós vamos ver mais para frente que ele tinha 10 filhos. Ele tinha muitos filhos, muitas riquezas, muita honra. Só que ao se encher disso, ele também se encheu de soberba. Então, se fosse para nós aplicarmos algum conhecimento para nós, algum ensinamento, eu diria, não deixe a honra que te concedem subir para a tua cabeça. Se você é uma pessoa benquista pelas pessoas, cuidado para não achar que você é o sol e que tudo gira ao seu redor. Porque o caso de Ramã, obviamente, ele não temia a Deus. Então, claro, ele queria esfolar todo um povo e não estava nem com paciência, porque não estava mais suportando esperar lá os 11 meses. Lembra que nós vimos no último episódio? Ele conseguiu lançar um decreto, dali 11 meses a situação estava resolvida. Só que não, aquele negócio estava cozinhando ele. Por quê? Porque ele estava sendo dominado pelas emoções. E todas as vezes que a gente é dominado pela ira, pelo ciúme, pela ansiedade, pelo desejo de fazer todo mundo obedecer a gente. Quando a gente é motivado pela soberba, a gente tende a tomar decisões que trazem danos. E alguns danos são irreversíveis. Então, a exemplo do erro de Ramã, que a gente possa, uma vez que nós amamos ao Senhor, tememos a Deus e temos o Espírito Santo de Deus, que nós possamos parar e falar, Deus, eu estou com um sentimento aqui no meu coração que não te pertence. Senhor, me perdoa por estar sentindo isso de tal pessoa ou de tal situação. Senhor, me dá sabedoria para que eu venha agir nessa situação, não baseado naquilo que eu estou sentindo, mas naquilo que eu sei que é a tua vontade. Ramã não conhecia Deus, ele não tinha como fazer isso. E os conselheiros dele deram para ele uma sugestão bem porca, que foi a construção da tal da forca. E se você não conhece a história, você não sabe quem vai ser enforcado nela. Mas se você conhece a história, você viu que ele deu um tiro no próprio pé. Então, os conselhos, a nossa ira nos leva às atitudes ruins. E aí vem a outra coisa que eu gostaria de aplicar. Cuidado com os conselhos que te empurram para satisfazer as suas vontades. Sempre quando você tiver uma vontade, querido, ou eu tiver uma vontade, a gente precisa se perguntar, isso é bom? Né? Porque às vezes a nossa vontade, como ela está sendo movida pelos sentimentos, ela está nos levando a simplesmente fazer aquilo que está com vontade. Eu estou com raiva de tal pessoa, eu vou mandar um áudio gigantesco humilhando ela. Eu estou chateado com isso, com uma situação, eu vou descontar naquela outra pessoa. Às vezes a gente vai passionalmente tomando decisões. E é muito perigoso a gente estar cercado de pessoas que batem nas nossas costas e falam, não, é isso mesmo, vai lá, faz sim. Zeres e os amigos
de Ramã fizeram exatamente isso com ele. Empurraram ele ladeira abaixo. Ao dizerem para ele, não, peraí, você não tá feliz com esse cara? Manda construir uma forca. Mata esse cara, para que esperar 11 meses? Pô, você não é o segundo no reino? E aí, então, ele simplesmente tomou uma decisão. Mas como eu disse, ele tinha como fazer diferente? Honestamente, não. Ele não temia a Deus. Agora, eu e você podemos fazer diferente. E aqui que eu digo para você que eu estou aplicando, né? Nós temos uma alternativa diferente de Ramã. E agora, para finalizar, eu gostaria de dizer, seja como Esther que não tem pressa. Espere o momento oportuno. Ao mesmo tempo que ela tomou a iniciativa no começo do capítulo, e ela poderia estar lá com aquela sensação de quando é que eu falo? Deus, quando é que eu falo? Senhor, quando é que eu entro no assunto? Né? Deus, como é que eu vou fazer? O escritor não conta pra gente qual foi o pensamento dela. Mas eu quero dizer para você, ela poderia já ter feito o pedido logo no primeiro banquete. E ela não fez. Essa ausência da pressa fez com que ela ganhasse o favor do rei para voltar uma segunda vez. Vai acontecer algo no capítulo 7, do capítulo 6, que vai mudar o rumo da história. E aí, então, ela vai pedir no momento exato. Então, ao mesmo tempo que você precisa tomar iniciativa, e eu também, não coloque o carro na frente dos bois. Seja sábio, seja sábia. Não chega despejando as coisas em cima da outra pessoa quando você percebe que você está muito cheia das suas emoções. A exemplo de Esther, seja realmente sábia para esperar. O coração do sábio, ele conhece o tempo e conhece o modo. E quem fala o tempo e o modo certo das coisas é o Senhor, não é o próprio sábio. O próprio sábio, ele poderia agir pelas suas forças. Lembre que, antes de jejuar, o pensamento de Esther era: eu não vou abrir minha boca, ele nem sabe de que povo eu sou, se eu for lá na frente dele eu vou morrer. Perceba que esse era o pensamento de Esther antes dela jejuar. E quando ela pôs todo mundo para jejuar, ela não apenas teve a estratégia, ela se vestiu, ela preparou o banquete, ela foi sábia, ela esperou o momento certo. Ou seja, o mesmo Deus que falou com Esther pode falar comigo e com você, independente de qualquer momento de pressão ou desespero que estejamos passando. Porque você há de convir, Esther estava ali comendo, mas a situação que estava ao redor dela não havia mudado. Né? Ela ainda estava num período de pagar o pedágio, como diz a minha amiga. Ela ainda estava num período de processo. Ela estava passando ali por um deserto. Aquela sensação de, Deus, seja feita a tua vontade. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se ele vai negar o meu pedido. Mas eu vou fazer. Eu estou acreditando que o Senhor vai fazer algo. E eu vou agir da maneira que eu sinto que o Senhor está me conduzindo. Então, finalizo por aqui dizendo, busque ao Senhor. Tome as atitudes, não seja apressada e não se deixe conduzir pelos seus sentimentos. Que o Espírito Santo domine o seu coração e que você seja sóbrio e sóbria em toda e qualquer decisão. E Deus abençoe muito você. Lógico que você vai compartilhar com alguém, é lógico, né? Não preciso nem pedir. Você vai curtir, você vai comentar e eu te espero no próximo capítulo, se o bom Deus me permitir. Em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!